Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia. Este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. Você não pode imaginar com que felicidade, bem-estar, uma paz tremenda no meu coração de eu poder me sentir um instrumento de Deus para a vida de tantas pessoas. Nós estamos aqui no Rio, no Brasil, numa rede internacional de comunicação, e eu sei que Deus tem um chamado especial para a minha vida. Ele me chamou não para ser um pregador de doutrinas apenas, mas um resgatador das verdades do Evangelho. Evangelho significa boas novas de grande alegria. E quando você ouve uma palavra bíblica, isso tem que gerar dentro de você um impacto, porque o inimigo das nossas almas, ele quer ferir o coração de Deus quando ele faz tudo o que é possível para que as pessoas não ouçam o Evangelho, não ouçam a verdade, não sejam libertas. Então o inimigo fere o coração de Deus quando Deus começa a falar e alguém reage, rechaça, diz não. Isto é o Espírito falando ao seu coração. Amém? Então esteja sensível, esteja aberto. E eu quero hoje lhe falar sobre fé. Eu gosto muito desse tema de fé. Porque muita gente me diz, apóstolo Miguel Ângelo, o que mais agrada a Deus? Eu fazer uma vigília, um jejum, passar uma noite sem dormir, uma semana sem comer? São os meus sentimentos, são as minhas emoções? O que agrada a Deus? A única coisa que agrada a Deus é a minha fé. São as atitudes da minha fé, são as confissões da minha fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que a única forma de agradar a Deus não é eu me debulhando em lágrimas, não eu me ferindo, me autoflagelando, ralando os joelhos no chão, lambendo o pó do chão. Isso pode parecer religião, mas religião não tem nada a ver com fé. Aliás, o inimigo das nossas almas usa a religião tramando contra a vida das pessoas, fazendo as pessoas pensarem que aquele ato religioso está sendo muito agradável a Deus. Deus não recebe sacrifícios. O único sacrifício que Ele se agrada é o culto, que é o sacrifício vivo, santo e agradável diante do Pai. Agora, pagar preços, noites sem dormir, semanas sem comer, isto aparentemente é uma atitude muito espiritual, mas isso não toca o coração de Deus. Mas quando eu uso fé, pastor, e o que é fé? Olha o que diz a palavra do Senhor no mesmo livro de Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Então, fé é certeza. Quando você tem esta certeza, Deus diz, está na Bíblia, eu creio,
você começa a experimentar o que eu chamo de uma vida madura, maturidade. Porque quando uma pessoa começa a sua vida espiritual, ela é comparada à luz da Bíblia uma criança em Cristo. Paulo explica isso. Olha, isso é muito precioso. Vamos ver aqui no livro de 1 de Coríntios 3, 1 e 2. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo uma igreja onde as pessoas tinham atitudes de criança. E ele diz, leite vos dei de beber, não vos dei um alimento sólido, porque não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Uma coisa é você viver de carnalidade, de emoções, de sentimentos. Oh, eu senti um arrepio. Esta é uma coisa, esta é uma criança em Cristo. Paulo disse, isto é uma carnalidade. Por isso é que ele diz, leite vos dei de beber. Mas quando a pessoa cresce, e eu peço, por favor, que você guarde esta palavra. Quando a pessoa cresce espiritualmente, ele sai da meninice, da criancice, das atitudes meramente emocionais, para uma vida espiritual poderosa. E Paulo explica isso lá no capítulo 13, eu gosto muito deste versículo, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, ou seja, ele diz, quando eu era menino, eu era imaturo, eu era criança espiritual, eu pensava, falava e agia como tal. Mas quando eu cheguei a ser homem, ele está falando aqui de maturidade, de crescimento, de músculos espirituais, ele diz, eu desisti das coisas próprias de menino. Quando a pessoa começa a dizer, será que Deus existe mesmo? Isto é uma meninice. Será que Ele vai me abençoar? Será que o diabo vai me levar para o inferno? Você sabe, isso são coisas próprias de menino, que têm que ser abandonadas. A pessoa com maturidade, que se alimenta de alimento sólido. E o que é o alimento sólido? É a revelação da graça de Deus. São os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. É a palavra predestinada de sabedoria, é a graça e a verdade. Então, quem tem esta revelação, quem tem olhos espirituais iluminados, que é maduro, sabe que Deus é onipotente, tem poder sobre tudo, é onisciente, sabe de tudo, é onipresente, está em todos os lugares. E claro que Ele está na nossa vida. Somos um Espírito com Jesus. Então, a presença de Deus não pode ser avaliada por emoções. Porque há pessoas que acordam bem e acham que são hercúleos, carregam o mundo nas costas. Mas se acordam mal, acham que Deus fugiu, desapareceu, escapou, saiu do trono. Então, nada de emoções. A carne é carne. Carne é coisa de menino. Mas é maturidade, é alimento sólido, é fé. É muito interessante. Eu posso sentir a presença de Deus. Ele está aqui nos estúdios, Ele anda por onde eu ando, Ele está em mim. Eu creio na sua presença, eu confio nele, eu creio, eu acredito. O meu espírito dá testemunho com o Espírito de Deus. Então isto é fé. Independe dos meus sentimentos, independe das minhas emoções. Fé é certeza, fé é convicção, fé é o que realmente agrada a Deus. Então eu sei
por experiência própria, imagina, 42 anos de vida espiritual, 38 anos de santo ministério, eu sei que há momentos que as coisas literalmente apertam, é um aperto de cerco. Parece que na nossa carne, parece que Deus está apenas silencioso, parece que Ele está distante, desinteressado, parece que Ele não pode ser encontrado. Então, a pessoa que não tem maturidade, ela diz, Deus me abandonou, perdi a salvação, acabou. Isso é uma armadilha do Satanás, sabia disso? Ora, quando a pessoa é madura, ela diz, não, se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E sabe que o silêncio de Deus trabalha, sabe em quê? No nosso caráter. Porque Deus não está interessado no meu exterior. Deus está interessado no meu coração. Vamos pensar como Jó. Você sabe que Jó, num só dia, ele perdeu tudo o que conquistara. Perdeu família, perdeu negócios, perdeu saúde, tudo o que tinha de bens, casas, perdeu tudo. E se você tem curiosidade e for ao livro de Jó, antes de Salmos, você vai perceber que durante 37 capítulos, o livro tem 42 capítulos, durante 37 capítulos, parece que Deus não dizia nada a Jó. E a pergunta é, mas como é que eu vou agradar a Deus quando eu às vezes não compreendo por que alguma coisa está acontecendo na minha vida? Como é que eu vou agradar a Deus se Deus está em silêncio? Como é que eu vou enfrentar uma crise quando tantas vezes parece que não há comunicação ou foi interrompida com Deus? Como é que eu vou manter os olhos em Cristo quando os meus olhos estão cheios de lágrimas, apóstolo? Então, é muito interessante este livro de Jó, porque ele fala da nossa humanidade, fala do ser humano, dos dramas da vida. E em Jó 1, 20, 21 diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e diz a Bíblia que adorou. Ele adorou. Depois no versículo 21 ele disse, eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. É muito interessante. No meio de um drama violentíssimo, ele não pecou, não foi imaturo, ele não acusou Deus, ele não partiu para o confronto com Deus. Ele disse o que estava sentindo. E é muito interessante que você aprenda com estes valores. O que você está sentindo hoje? Derrama o seu coração diante de Deus. Jó no capítulo 7, versículo 11, ele disse, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ele houve um momento que disse, puxa, Deus, está doendo. Mas ele não diz, Deus, eu estou assim porque tu me abandonaste, eu estou assim porque tu não me amas, eu estou assim porque tiraste o meu nome do livro da vida. Não, ele disse, olha, eu vou falar eu não vou deixar nada, eu vou ser verdadeiro, eu vou abrir o meu coração perante Deus, eu não reprimirei a minha boca. Se você acompanha o livro de Jó, ele chorou, ele se queixou, ele falou, ele adorou. E no capítulo 29, são experiências da vida. Capítulo 29, versículos 4 a 6, ele disse, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os meus pés em leite, da rocha me corriam ribeiros de azeite. Então Jó se lembrou como foram os dias antes dele passar por essa crise.
Parece que ele estava duvidando, ele estava virado, estava amedrontado, estava confuso, estava questionando. Ele estava mostrando a sua humanidade. Mas interessante que ele não culpou a Deus. Ele não acusou Deus. E no capítulo 42, eu gosto muito deste livro, porque ele disse: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, eu e falarei, e te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Então, ele diz, puxa, Deus está no controle, a despeito de qualquer situação, Deus nunca te abandonaria. Deus não, se você lhe pedir pão, Ele não vai te ter uma pedra, amado. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma cobra, uma serpente. Agora, o importante é você ter esta capacidade de entender que, a despeito da crise, do problema, da perda, há um momento que é um divisor de águas na vida de todas as pessoas que creem em Deus e usam a sua fé. Há um borderline, há uma fronteira. E os 37 primeiros capítulos, parece que Deus estava silencioso. De repente, Deus começa a manifestar. Jó reconhece que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E aí no versículo 10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então, nós precisamos de entender que a nossa vida é como um filme. Eu conheço um pastor que é amigo de um grande diretor de cinema nos Estados Unidos, e eles, como é que se faz um filme? Eles fazem o meio do filme, a história do filme, depois eles fazem o início do filme e depois o encerramento do filme. Porque, às vezes, durante o processo há várias mudanças. Então, nós estamos hoje, você já conhece o seu início do seu filme, você já conhece o meio do seu filme, mas você não conhece o final do seu filme. E assim como o final de Jó foi Deus ter mudado a sorte de Jó, Deus vai mudar a sorte da sua vida. Esta é a graça de Deus. Deus disse, eu nunca te abandonaria, nunca te deixaria. Deus vai mudar. Você pode estar me ouvindo hoje, num CTI de um hospital. Você pode estar com um diagnóstico médico tão tenebroso que você já entrou no Google, já foi ver, e isso ainda te envenenou mais. E você pode estar dizendo, mas meu Deus, Deus está em silêncio. Deus não vai dizer nada. Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, o Senhor Jesus. E quando Jó mostrou a sua maturidade, porque crises, problemas e situações adversas, elas fazem músculos espirituais fortes. Deus trabalha no caráter. Não há ninguém que passe por um problema, uma luta, uma guerra, que não se torne uma pessoa muito melhor. Então, quando ele disse, eu vou orar pelos meus amigos, e ele precisava de oração, e diz que no meio daquela oração, Deus interviu, deu-lhe tudo em dobro e mudou a sorte de Jó. Você sabe que Deus mudou a sorte da minha vida num leito de enfermidade, numa cama de hospital militar. Quantas vezes, na minha imaturidade católica, apostólica romana, dizia, Deus não existe nada. Se Deus existisse, eu não estaria aqui. Onde está Deus?
Muitas vezes naquela cama daquele CTI, daquele recobro lá no hospital de guerra em Angola, eu chorei, eu clamei, eu gritei, porque a minha experiência era católica, era uma experiência de terço, de ladainha, de rezar. Eu não tinha intimidade, eu não conhecia Deus. Como Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos te veem. Então ele amadureceu no meio das lutas, no meio da crise, no meio das perdas, no meio das lágrimas, no meio das angústias. Deus disse, eu mudei a tua sorte. Eu sei que nesta segunda-feira, Deus está mudando a sorte de muitas pessoas. Pessoas condenadas pela medicina, pessoas que tinham perdido causas na justiça, pessoas que vinham sendo desamparados pelas famílias, pessoas que estavam na dependência de tóxicos, de droga, de bebida alcoólica, pessoas que já tinham tentado até pôr um fim na sua vida. Deus mudou a tua sorte. Creia. Eu estou lhe dizendo, creia. Porque esta é a fé que agrada a Deus. E diz que quando eu me aproximo com fé e creio que Ele é o galardoador, você sabe o que Deus faz? Deus recompensa a fé. A fé não é algo vazio, efêmero, empírico. A fé é um dom maravilhoso que chama à existência coisas que ainda não existem. Creia, sua sorte mudou. A palavra não volta vazia. Se você ouviu, é porque você é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebata da minha mão. Olha a convicção aí da salvação, da onisciência, da onipotência de Deus. Olha a fé. Sua fé lhe fará vencer tudo. E Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Creia, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Hoje é segunda-feira. Eu quero agradecer a Deus. Ontem tivemos um dia esplendoroso, maravilhoso na igreja. Falamos sobre família pela manhã, Apocalipse à tarde. Falamos sobre a ceia do Senhor. Vimos um clima de cura, vida saudável, vida manifestada ali poderosamente em Deus. E eu quero expressar a minha gratidão por poder ser testemunha ocular do quanto Deus realmente opera na vida das pessoas. E agora à noite, hoje à noite, nós vamos ter um grande encontro, Ministério de Oração, Confissão e Milagres. O bispo André, a bispa Cristiane, eles têm um chamado de Deus, junto com um grupo de bispos e pastores, para a oração, para a guerra da oração. Nossa vida é uma batalha, uma guerra espiritual. Então eles estão revestidos da armadura de Deus e embraçando o escudo da fé, apagam os dardos inflamados do maligno. Então, esta noite vai ser uma noite de grandes vitórias aqui na Cristo Vive. Venha estar conosco. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Nosso telefone 3017 9090. Ligue, nós temos conselheiros à sua inteira disposição. Estamos terminando o programa. A minha gratidão sempre, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus. Ele é digno e só Ele é digno de toda a glória. A grandeza de Deus é compreendida pelo meu coração, meu espírito e a minha alma. A Ele a glória. A gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive. Nós temos um povo maravilhoso. Gente que tem visão, tem revelação de Deus e que compreende que o Brasil precisa de palavra de fé, evangelho, boas novas, e nos permite estar aqui dando o seu suporte com os seus dízimos e ofertas. E todas as segundas-feiras eu faço referência à família Ambrósio, Rodrigo e Fabiane, donos do Turbomil. É um mercado na Baixada Fluminense, em Vila Emília e Mesquita.
E este é um casal de Deus que faz do seu mercado um lugar de manifestação de Deus. As pessoas são convidadas a comprar as suas necessidades básicas, mas ali Deus se manifesta e se revela, e de lá sai provisão para este programa também. Então, Turbomil, Vilemil Mesquita, Rodrigo, Fabiano, meu carinho eterno pelas vossas vidas. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado a todos que servem este santo ministério e, claro, a minha gratidão por poder ter sido um instrumento de fé para a tua vida neste dia. Logo à noite, nós vamos estar na Rádio 93, 9h30 da noite, meia-noite, das 3 às 5 da manhã. Temos aí um trabalho muito grande. Aguardamos você. Meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos graça e paz. A fé vence. Você já venceu. Deus mudou a tua sorte. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.